Olá, seja bem-vindo ao canal do Carlos Ribeiro de Souza 2016. Muito obrigado para quem está assistindo o vídeo. Eu sou o Carlos Ribeiro e a história de hoje, vocês já ouviram falar da história do exército que foi de táxi para a guerra? Isso aconteceu na Primeira Guerra Mundial. Vocês sabiam? Nem eu. Então, Felipe e Fernanda vão comentar essa história para nós, ok? Então, vê aí. Sim, vamos comentar essa história dos táxis na Primeira Guerra Mundial. A incrível história do exército que foi de táxi para a guerra. Como você deve saber, neste ano de 2014 o mundo está relembrando os 100 anos do início da Primeira Grande Guerra, ou Primeira Guerra Mundial, como aprendemos na escola. O conflito durou pouco mais de 4 anos, e teve origem no assassinato do arquiduque do Império Austro-Húngaro, Franz Ferdinand, a bordo de seu Graf Stiftdoble Phaeton 1911 na tarde do dia 28 de junho de 1914. O assassinato de Ferdinand foi apenas o estopim para uma série de conflitos mal resolvidos entre as potências europeias que se estendiam desde o Congresso de Viena e a derrota de Napoleão Bonaparte, no começo do século XIX. Assim, o mundo ficou dividido entre os impérios centrais, uma aliança político-militar formada pelos impérios alemão, austro-húngaro, otomano e a Bulgária, e a Tríplice Entente, ou Forças Aliadas, formada pela França, Reino Unido e Rússia. A guerra mal havia começado quando a França encarou sua primeira crise no conflito. No começo de setembro, o exército alemão já havia atravessado a Bélgica, fez o 5º e o 6º exércitos da França e a força expedicionária britânica por 10 dias, até chegarem a cerca de 60 quilômetros de Paris, ao sul do rio Marne, onde as tropas de defesa se basearam. O governo francês preparou sua fuga para Bordeaux e o pânico se espalhou pela cidade. A partir dali o exército alemão pretendia forçar um recuo dos franceses em direção ao sudeste a partir de Paris. Seria uma manobra arriscada, mas a única chance de conquistar a capital francesa. Eles atacariam com 2 alas, mas não tinham um número suficiente de divisões para garantir a proteção de uma delas, a que faria a ofensiva pela direita de Paris. O governador militar de Paris, o general Joseph Gallieni, percebeu esse ponto fraco ao analisar o reconhecimento aéreo feito por aviões biplanos e decidiu armar uma resposta à ofensiva alemã. Sob o comando do general Michel Joseph Manoury, 250.000 soldados franceses atacaram a ala direita do exército alemão, abrindo uma brecha nas linhas inimigas por onde penetrou a força expedicionária britânica. A manobra parecia estar prestes a conquistar a vitória francesa quando os alemães receberam reforços de mais soldados e começaram a virar o jogo. Seria preciso chamar o reforço das tropas de reserva em Paris, que somavam cerca de 10.000 homens. Contudo, havia um pequeno problema. O reforço precisava ser imediato, mas as ferrovias estavam destruídas e não havia mais caminhões disponíveis. Uma marcha levaria, no mínimo, 2 dias para deslocar os soldados necessários para forçar o recuo alemão. Diante da situação, o general teve uma ideia tão original quanto absurda em um momento delicado como aquele. Ele requisitou a maior frota de carros civis disponível, os táxis da cidade. Todos eles. Na noite de 6 de setembro de 1914 os militares da reserva começaram a parar todos os Renault Tipo, ou 8CV, que trabalhavam como táxis, solicitavam aos passageiros que desembarcassem e ordenavam que os motoristas seguissem para o Boulevard des Invalides. Rapidamente uma imensa frota com centenas de carros começou a se formar. Os números falam entre 600 e 3.000 carros que estavam prestes a se tornar o primeiro comboio militar motorizado da história. No dia seguinte, os veículos foram realocados para buscar os soldados e, na noite do dia 7 de setembro de 1914, eles partiram em grupos, levando cerca de 6.000 soldados franceses para o fronte. Tudo isso com o taxímetro girando. Aquela batalha seria a última chance de defender Paris e evitar a rendição da França logo no segundo mês de conflito.
Horas depois, já na madrugada do dia 8, os soldados chegaram ao ponto onde a ofensiva alemã ameaçava retomar o avanço, armando um ataque surpresa. Afinal, os alemães não esperavam que um exército fosse de táxi para o fronte, abrindo ainda mais a distância entre as duas alas de ataque alemãs. No dia 9 de setembro, cercados pelos franceses, o general alemão Helmut von Moltke sofreu um colapso nervoso, e seus subordinados decidiram recuar para ganhar tempo e se reagrupar para uma nova ofensiva. Trincheiras foram cavadas pelos dois lados e a batalha continuou ali por mais 4 anos. O episódio ficou conhecido como Primeira Batalha do Marne, e foi fundamental para impedir a vitória dos Impérios Centrais na Primeira Guerra. Os táxis, por sua vez, tornaram-se o símbolo da união do povo francês, e o Renault Piaget ficou conhecido como táxi de La Marne. Já os taxistas, todos eles receberam 27% do valor apontado pelos taxímetros. Nota: o comentário não representa a opinião do canal, a responsabilidade é do autor da mensagem. Então, gostou aí dos táxis? Aperta o botãozinho gostei e aproveita, se inscreva aí no canal do Carlos Ribeiro de Souza para ajudar o canal a subir, ok? E muito obrigado, até mais, que já vou de táxi para casa.